Então, retomando, né? Nós estávamos aqui fazendo uma análise do nosso diagramas, né? Nós temos aqui as 3 tensões. O que nós podemos observar com respeito a estas? Dentro do que nós conversamos há pouquinho das defasagens. O que vocês conseguem enxergar aqui? Vamos analisar juntos. Primeiro, a tensão A. A fase. Pode Tensão falar, A está Cristian. partindo de zero. Está partindo de zero. Isso. Nós temos ela partindo Aí de a tensão B zero. está correto. Correto. Temos uma onda completa aqui, né? Bom, Sim. o que acontece com a minha tensão B? Atrasado. De onde ela parte? Menos. Está defasada, partindo do menos ali, menos Isso. 120. Correto, ela está defasada. Temos aqui representado, né, neste gráfico, a defasagem de 120. Lembrando, por que é 120 que nós conseguimos enxergar aqui, sem olhar o diagrama fasorial? Porque aqui, né, a crista da onda, né, da forma de onda desta tensão aqui, nós temos exatamente a 90, né? Esse Sim. semiciclo que a tensão A formaria, neste ponto aqui, é 180. Todos enxergam? Está em π, né, gente? 180. Então, pela equivalência aqui, né, dos 90 que a gente vê que onde está o pico, né, desta tensão A, e o início da tensão B, a gente vê que temos aí 120. Uma análise simples, né, sem muito esforço aí do nosso gráfico. Bom, e a tensão C? Quanto que ela está da primeira? Tá adiantada 120. Exatamente, mas com relação a B, com relação a B, ela A B eu está... acho que 240, não é? Exatamente. É, porque ela, né, do zero... Mas aí o que acontece? Com relação a B, nós verificamos aqui que ela está atrasada. Conseguem ver? Vamos analisar a parte de cima do gráfico. Ela está adiantada da tensão A, está aqui, e está atrasada da B. Isso é a C. E se formos olhar de um modo mais crítico, a gente consegue ver para cada uma destas adiantada com relação a uma e atrasada com relação a outra. Se nós fôssemos dobrar, né, esse gráfico ou replicá-lo, né, como se fosse aí uma frequência dos ciclos, né, nós íamos fazer esta verificação. As 3, uma vai estar adiantada e atrasada, né, dependendo do seu referencial. Sempre. Por que tem que Sim, ser aqui. sempre? Oi? É que ali no gráfico, no caso, ela tá atrasada porque ela parte ali no que tu vê no desenho do gráfico, ela parte pro negativo, né? Ela sai lá do positivo Isso. e já indo pro negativo, né? A B não, a B ela sai do negativo, mas ela já vai, ela já Se tu parte fores pro fazer o positivo. seguinte, ó, vamos fazer como se não existisse aqui a parte de baixo. Não existe. Supondo. Eu consigo ver que a tensão C está adiantada da A, porque ela está aqui, porém atrasada da B. A tensão C. Por quê? Porque a B iniciou e ela, neste ponto aqui, está atrasada.
Notem que esse ciclo tem que ser assim para cumprir o que a gente já estabeleceu aqui. Nós precisamos, aqui, ó, que dê. Nós precisamos, né, ter essa posição geométrica para que haja sempre uma indução. Sempre atrasada de 120 em relação a uma e adiantada com relação à outra. Então, todas elas, né, se vocês forem fazer análise crítica, em um ponto vai estar adiantada com relação a uma e atrasada com relação à terceira. E assim sucessivamente. Beleza? Beleza. Beleza. Aonde é que a gente melhora essa visão? Aqui no diagrama fasorial. Ó. Por quê? Temos a tensão A, está onde? Em zero, Tá né? no zero ali? No Isso. zero. Por que que está no zero? Porque eu já sei que tem que ser zero. Eu disse que a minha tensão A era isso. A partir disso, eu consigo fazer a verificação. Notem que o meu ângulo, né, ele sempre, desde o primeiro conceito que eu dei para vocês lá, quando começamos a estudar indutores, eu disse, o ângulo sempre vai partir do eixo real, sentido anti-horário. E aqui está ele, ó, onde eu passo o cursor do mouse. Sentido anti-horário. Então, a minha tensão A começa em zero, essa é a premissa, este é o conceito, ele é fabricado para funcionar assim. Quantos graus? 120. Em que sentido? Anti-horário. E nós notamos que do ponto A até o ponto C eu tenho 120 graus. Todos enxergam aqui? Mostrando que a tensão A está adiantada, né? Com relação à tensão C. Em 120 graus. Porém, aqui na tensão C, eu tenho que correr, né, deste ponto do fasor, mais 120 graus, para achar a minha tensão B. Entre VC e VB tem 120 graus, porém, com relação ao ponto A, o B está 240 graus de defasagem. Todos estão enxergando isso? Sim ou não? Tá, mas em relação, olhando para o outro gráfico, olhando para esse, nesse, tu disse agora que em relação ao A ali, a tensão A B tá com defasagem de 240, mas ela não tá adiantada, olhando no outro gráfico, Mas é isso que eu não, quero. Tu enxergou o que eu quero. Tu enxergou que isso aqui é um ciclo. Isso aqui não é um ciclo? Se tu olhar daqui para cá, tu consegue ver o ciclo se repetindo, né? Este gráfico aqui sim. é um ciclo repetitivo. Então, sempre vai ter que acontecer aquilo que a gente escreveu lá de conceito. Em um determinado momento ela está adiantada para depois estar atrasada com relação a outro momento. Vocês notem que o ângulo de 120 fez a volta aqui no meu diagrama fasorial. O que que mostrou aqui, quando a gente olha esta parte do ciclo, aqui onde eu passo o cursor? Que o B já está adiantado, que é o que tu falou, né, Cristiano? Sim, sim. 120 do A. Neste lado aqui, tu também enxerga isso, ó, se ele viesse crescer para cá, né? Sim, sim, ele vai. Isso. Então, eu quero que vocês Entendi. enxerguem exatamente isso. Que Sim, dependendo o que importa é que tem essa diferença de uma para outra, né? Mas Isso é o importante. Mas eu quero que vocês entendam por quê, né? Porque é assim que acontece aí na nossa sim, prática. sim, sim. Tá? Na realidade ali o que me confundiu um pouco é que no caso o VC, para mim, que seria o 240, mas ficou na realidade o VB,
como 240, a diferença Tá. do VA. Por quê? Depende do teu referencial. É que tu tinha dito ali, de VA a VC, dava 120. Tá. De VA até VB, seria o 120 mais 120, que daria os 240. Isso. Do VB. Mas aí eu me confundi porque eu olhei a fórmula, as fórmulas, isso, que estava menos 240, mas só que então essa Claro, ele parte está que tá, olhando, porque isso, mas olha bem o que tem na fórmula para te indicar que tu também não deixa de estar certo e que é uma questão de concepção, porque o que acontece? Aqui nós estamos admitindo um ângulo positivo, depois negativo, significando então que está ao contrário do sentido da rotação do ângulo. Enxerga? sim, É isso mesmo. Só que o que acontece? Como eu disse para vocês, vamos analisar de onde sai o ângulo, né? Ficou assim. Mas isso é um ciclo que eu preciso que tu entenda que, primeiro, eu preciso que todos enxerguem que de cada uma tem que estar 120. E fica 120. Não, sim, isso já deu tá Já está mais bem, que tá bem nítido, claro ali né? no. Está bem Sim, claro, bem claro. sim, Agora, a questão toda é como que tu vais formular esse diagrama fasorial, que aqui não está ele esmiuçado, que nem a gente já estudou antigamente. Porque sabemos que isso nós tínhamos que juntar todos esses elementos para um fasor, né? Uma tensão total, que essa sim mandaria o sentido de tudo. Lembram lá dos indutores? Nós tínhamos as quedas de tensões quando nós vimos o RLC para os três. E nós tínhamos, então, depois, né, uma que representava o todo. E aqui é a mesma coisa. Ok? Bom, então, configurações aí que nós vamos poder ter dentro do nosso gerador, né, trifásico. Então, botei aqui, estrela. É uma estrela? Sim. Sim, né? É uma estrela. Notem, aqui eu tenho a configuração estrela justamente porque aqueles três fios que nós vimos lá no início, X, Y, Z, estão em um único nó. Essa é a ligação estrela, que todos aí, a grande maioria, conhece, né? O que Quando eu tu tenho fala que... gerador, professora, quando tu fala gerador, estrela, ligação, essa ligação tá falando já a ligação de um motor, estrela, triângulo, ou tá te Sim, referindo à sim, ligação do motor já, não é uma. Ah, tá, não, é sim. que o cara não é acostumado, quando fala em gerador, parece que tá sendo na geração da. Eu estou te falando o termo gerador, Cristiano, para ti e para os teus colegas, para que vocês entendam que a gente já sabe o final do que acontece, concorda? Todos vocês Sim, sabem lá, na prática, isso dentro de um motor, por exemplo. sim, sim. A gente sabe. Só que para a gente entender o conceito, eu preciso falar o termo gerador para tu entender que eu estou construindo nesse instante uma modelagem trifásica, 3 fases. E eu quero que tu entendas que eu construo isso através dessas 2 modelagens de ligações, estrela ou triângulo, que está aqui, né, mostradas. Por exemplo, neste caso aqui, a gente tem uma ligação, a junção daqueles 3 pontos, né, o X, o Y e o Z, que nem eu comentava com vocês. Temos aqui uma origem, né? Temos que dar nome a esse nó, e assim fizemos. Notem, eu continuo tendo aqueles 3 elementos, né? Ou seja, que eu mostrei para vocês aqui. Eu disse que esses elementos tinham que ter posições estratégicas, que continuassem uma defasagem. Ou seja, para que o sistema trifásico aconteça de fato, mesmo que eu ligue lá
em triângulo, por exemplo, daqui mais um pouco, eu tenho que ter as defasagens que nós verificamos agora. Como é que eu vou analisar isso? Através dessa modelagem. Por exemplo, eu tenho duas situações de ligação aqui, as duas estrelas, interligadas, fazendo o processo de geração de energia, que é o que o Cristiano acabou de me perguntar. A gente faz isso no motor? Sim, fizemos. Quando nós fizemos essa modelagem de ligação, por exemplo, estamos permitindo que o motor funcione num sistema trifásico na modelagem estrela. É isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu já sabia, por exemplo, que na tensão A, ó, eu tinha uma tensão VA. Se lembram disso? Que até com desenho eu confundi o Celso naquele momento, mostrando que nós temos essa tensão em cada filamento aqui, né, das espiras, do número de espiras. Bom, perfeito. Nós já temos isso como algo necessário, né, na nossa modelagem. E aqui está. Ligamos esses pontos. Quando a gente faz isso, nós já tínhamos a tensão A, a tensão C e a tensão B. Só que notem, agora aparecem outras tensões. Que tensões são essas? Essas tensões acho que é essas de linha, não é? Ali, tipo, é tensão de B com C, tensão de A com B e tensão de C com A. Isso. Aí seria a tensão formada acho que pela indução ali das fases, né? De uma com a outra, né? Exato. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que nós tínhamos, na verdade, sendo aplicado nesses sistemas trifásicos, um conjunto de tensões. Quando eu falo de um conjunto de tensões, são aquelas três que me interessam de fato, aquelas três que eu quero ver, ABC, né? RST, vamos dizer assim. E, por consequência, as que fazem parte do meu processo de indução para energização, né, do meu sistema, que são aquelas que eu não enxergo de pronto, mas elas estão aqui. Com isso, notem, eu consigo fazer com que se induza corrente, né? Sim ou não? Sim, né? Eu tinha uma tensão nessa na espira, por exemplo, aqui, e eu criei uma queda de tensão de A para B, por exemplo. Opa, eu consigo fazer com que haja um processo agora de condução. Lembrem quando eu expliquei lá do transformador, quando eu usei ele como exemplo? E é isso que está acontecendo aqui. Assim como eu vou ter as tensões, também vou ter correntes. O que significa essas correntes aqui? A famosíssima lei de Kirchhoff. Lei de Ohm. Eu dizia sempre para vocês que tudo que entra no nó tem que ser igual ao que sai. E está sendo indicado aqui, né? Igual IA, IB e C. Então, agora a gente começa a fazer uma análise, né, mais ampla do nosso sistema. Bom, vamos nos contextos para ficar mais melhor, digamos, entendido. Na configuração estrelas, os terminais X, Y e Z dos enrolamentos, quem é os enrolamentos, gente? É nossas espiras ali, né? Estão conectados a um ponto comum denominado neutro. Vou grifar. Concordam que aquele é o ponto neutro? Aqui nós até indicamos, né? IN igual a IA, IB e C. Gente, por que tem umas correntes aqui que estão... O I está com pinguinho e os outros não? Isso aqui, matematicamente, né?
pingo aqui no I, quer dizer que nós estamos tratando de fasores, tá? Fasores, ó. É isso que quer dizer. Eu não apontei isso, mas é importante. Bom, então, nesse tipo de configuração, vamos grifar, né? Nós vamos ter um único ponto que vai nos formar aquele Y, né? Que vai ser o nosso ponto neutro. Os terminais A, B e C e neutro ficam acessíveis para a conexão das cargas. Trifásica a 4 fios. Alguma novidade para nós? Em nenhum momento, né? Quando nós estudávamos lá o sistema monofásico, nós admitíamos o quê? A mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Um sistema aí, 4 fios. Ou seja, agora eu não tenho mais uma fase, mas sim 3. E um fio aí que pode ser o nosso neutro. Então, preciso grifar aqui? Vamos grifar, para quem não veio. Então, duas conclusões importantes que a gente tirou aí do nosso elemento. A corrente no fio neutro é igual à soma vetorial das 3 correntes de linha, IA, IB e IC. Ó, gente, eu achei que não tinha escrito, mas está aqui, ó. O que é soma vetorial? É a modelagem esta aqui que a gente está estudando há horas, né? A soma aí fasorial. Entendermos que nós temos parcelas, né? Que estão aí fragmentadas para os nossos contextos, né? Que vão ter dentro do circuito, e que essas, então, têm que ser somadas fasorialmente, ou seja, levar em consideração a angulatura. É isso. Então, tá aqui, ó. Corrente no neutro igual à soma de todas as correntes. Vamos voltar no desenho para ver se isso confere? Confere isso? Confere. Confere. E vamos deixar bem claro por que confere. Porque, segundo a lei de Ohm, e depois Kirchhoff, né, para a lei dos nós, que determina tudo o que acontece com relação às correntes, nós sabemos, temos certeza absoluta que tudo que sair do nosso nó tem que ser igual ao que chega ao nosso nó. Se temos essa configuração, um estrangulamento aqui, né, a junção de 3 pontas, formando essa configuração estrela, uma corrente que sai daqui, desse ponto, obviamente ela tem que ser compatível com as outras 3 que está saindo da nossa linha. Então, está muito bem notado aqui no desenho, né? Nós temos a ponta C saindo uma corrente IC, temos a ponta B saindo uma corrente IB e saindo um IA. A soma disso tem que ser essa. O que são as setas indicativas aqui ao lado das correntes, junto às correntes? Está nos dizendo, né, que está saindo IA, saindo IC e saindo IB. E está entrando todas estas somadas no nosso único ponto aqui, que é no neutro. Estão entendendo, gente? Então? Sim, sim. Sim? Okay. Então tá bom. Para aí que... Opa! Bom, então o que nós podemos analisar aí com respeito às correntes? A carga trifásica é construída de 3 impedâncias, Z1, Z2 e Z3. Quem é a nossa carga lá no nosso diagrama? Está aqui, ó. Eu tenho aqui aquilo, né, que o Cristiano me questionou. Tá, Viviane, tu está falando, né, de gerador, mas isso eu ligo lá no motor? Sim.
Estou falando que eu vou ligar isto numa carga trifásica com impedâncias Z1, Z2 e Z3. Posso dizer que é isso, Cristiano? Pode. Posso, né? Porque se eu estou dizendo que o meu gerador que alimenta a minha carga está em estrela, a minha carga vai ter que receber uma estrela. Então, está posicionado aqui também, ó. Que é o que está sendo explicado aqui. 3 impedâncias. Por que eu estou falando de impedâncias? Porque eu não tenho, né, gente, como falar diferente. Eu já sei, já está mais que claro para nós todos, que os nossos circuitos vão ter parcelas resistivas, indutivas, capacitivas. Ou seja, vão ter esses 3 DNAs aí misturados. Em algumas situações vai prevalecer um ou outro, em outras, né, vão ser nulos, deixando o circuito aí ressonante, mas o que importa é que eu tenho que analisar as impedâncias. Por quê? Porque a impedância é justamente aquele elemento dentro do circuito que garante que eu não esqueci ninguém. Na genética, né, no exemplo que nós citamos de nós, seres humanos ontem, né, não tem como esquecer a parcela do pai ou a parcela da mãe. A genética, né, da família. A mesma coisa aqui, vamos encarar assim novamente. Não podemos esquecer as características de ninguém. Então, as impedâncias é aquele elemento que vai somar o que é real com tudo aquilo que possa ter, né, da parte imaginária. Ou seja, aquela que a gente sabe que existe, mas não vê de pronto. Impedância é o quê? Se nós formos pegar ali a situação cartesiana, né, normal. Impedância é igual ao resistor mais Jx. Que esse X pode ser indutivo ou capacitivo. É a nossa reatância. A leve oposição que o elemento, né, indutor ou capacitor pode fazer a passagem da nossa corrente. Então, nessa configuração, o módulo da corrente de linha IL é igual ao módulo da corrente de fase IF. Estou estabelecendo outra coisa aqui. O quê? Que característica está se assumindo esse circuito nosso, esse circuito nosso aqui? Quando eu digo que linha é igual a fase. Isso não lembra vocês algumas coisas que nós já falamos com respeito aos circuitos? Notem, eu estou dizendo que eu tenho tensão A, tensão C, tensão B. E estou dizendo que, além disso, eu tenho a tensão CA, que é uma queda, né? A CB e a BA. Esse meu sistema, nesta configuração estrela, está assumindo algo parecido com o que a gente já viu. Correntes iguais para todos. E quem diferente? Tensão. Não é muito parecido com o circuito série? Em paralelo, não é? Que a corrente se divide. Em paralelo, a corrente se divide. É, Fragmenta. isso. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui, Cristiano. Não nos parece algo Aí, que a no gente... caso, é tensão, né? Exato. Não nos parece Sim. algo que a gente já escutou, Sim, que a sim. gente já verificou, porque eu estou dizendo que nesta configuração a corrente de linha é igual ao módulo da corrente de fase. E eu vejo isso muito claramente aqui. Ó. Sim, sim. Quando eu estou ligando praticamente diretamente. Notem que a circulação ocorre tão bem
sem, né, empecilhos, que a gente consegue verificar tudo que saiu da estrela para alimentar as impedâncias e verificar que elas voltam juntas para um ponto em comum. Clássico de uma configuração, né, de um sistema aí que nós já vimos antes, série, né? Então, é isso que acontece. Resumidamente, né, para qualquer fase, teremos IL igual a IF. Vou grifar aqui. Mais uma vez, estamos admitindo. Preciso só entender se todos conseguiram enxergar que, de fato, é isso. Não temos só temos quedas aqui, né? Todos enxergaram essa diferença entre tensão e corrente? Sim. Sim, né? Então, no caso, isso aí também será tipo uma regra na ligação em estrela, ele é como se fosse uma ligação em série, então isso aí é tipo uma regra, vai dividir não, a tensão e a exato, né? corrente A gente a consegue mesma. ver isso, a gente consegue ver, Vai ter né, essa que nós característica. temos essa característica. Por quê? Pela formatação, né, do circuito, a gente vê que consegue fazer aí uma ligação circulante, né, sem tanta objeção. A única diferença é que nós temos agora 3 fases. Mas se assim não fosse, por exemplo, né, nota. Clareou o que a gente falou com respeito às correntes, quando eu tapei a parte de baixo? Sim, parece um diagrama sério mesmo, igual nós trabalhamos antes. Exatamente. Então, não quer dizer que está em série, que está em... Não. Vamos analisar, né, como algo que a gente já viu, como algo parecido a princípio, né? Para que a gente possa entender que isso, né, é um comportamento. Bom, o que mais a gente precisa verificar? Se a carga é equilibrada, Z1, Z2 e Z3 são iguais tanto em módulo quanto em fase. Gente, já falamos isso no início da aula. Cargas equilibradas seriam quais? Quando as impedâncias fossem equivalentes, né? As impedâncias estão aí no mesmo patamar, no mesmo módulo, nós temos uma carga equilibrada. Carga em desequilíbrio, quando nós temos a prevalecer, né, alguma característica do DNA desse circuito que vai se sobrepor, deixando, então, um desequilíbrio. As correntes em linha serão iguais em módulo e defasadas de 120 entre si, de modo que a corrente no fio neutro será nula, não havendo necessidade do fio neutro. Conseguem entender isso também? Sim. Sim. Porque se eu admitir, né, que aquele somatório das correntes todas, né, de fase teriam que ser iguais à corrente de neutro, e quando eu não tenho esta defasagem, quando eu tenho o circuito em equilíbrio, por consequência, né, esta corrente aí de linha vão estar, né, iguais e elas entre si defasadas, o que vai permitir, então, essa corrente nula no neutro. Ok? As tensões medidas entre os terminais do gerador A, B e C e o neutro são as tensões de fase, que serão escritas, né, por VF, ou seja, tensão de fase. Aí eu botei, obviamente, a tensão de fase é a tensão desenvolvida em cada fase do gerador. Ok, a gente também já viu isso no nosso desenho, né? A tensão de fase é a que está, né, predominante aí em cada, né, parte que está sendo entregue aí do nosso gerador. Até aí tudo ok? Tudo ok, né? Vamos fazer assim. Vou marcar aqui Opa!
Vou marcar um lembrete para nós iniciarmos daqui, tá? Para nós continuarmos a nossa aula amanhã, certo? Temos muito pouca gente, já são 9 horas. Então, nós continuamos amanhã a afindar, né, esse assunto. Ok?